Olá, meus amigos. Professor Douglas Oliveira na área. Escreventes, futuros escreventes. Projeto gabaritando normas na corregedoria. E eu fiquei muito feliz. Não é? Revival. Projeto gabaritando normas da corregedoria Revival. Não é? Parte 2. Não é? A volta, o retorno, a ressurreição. E eu fiquei muito feliz porque, para muita gente, normas da corregedoria era o bicho de 7 cabeças, não é? Para muita gente era a pior matéria de todas. Eu falei, caramba, né? Como resolver isso? E talvez, não é? Coisas da vida, não é? Ajuda divina, celestial. Tivemos um aulão que foi muito bom, não é? Para muita gente, que mudou a visão que muita gente tinha das normas da corregedoria e que fez com que as pessoas, nos últimos dias, não é? Encontrassem uma motivação extra, especial, adicional, para poder estudar normas. E aquela matéria que muita gente dizia isso é horrível, insuportável, impossível, é uma das que eu mais vi no grupo, as pessoas dizendo, gabaritei ou errei uma. É impressionante a quantidade de gente dizendo, gabaritei normas, errei uma e foi de bobeira, etc. e tal. Então, estou muito feliz com o desempenho de todos vocês em normas da corregedoria e na prova de uma maneira em geral. Aos que foram muito bem, parabéns e nos veremos aqui na segunda fase. Aos que porventura ficarem de fora, vale lembrar, só há 2 grupos, os que tomam posse e os que desistem. E eu espero sinceramente que você reúna todas as suas forças para recomeçar, para continuar e para parar de estudar, se quiser um dia, quando pelo menos tomar posse como escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Concurso anunciado, só não me venha perguntar quando é que vai ser o edital. Não seja Tomé, não espere sair o edital. Não espere ter uma previsão do edital. Comece a estudar ontem. Não, ontem maneira de dizer. Descansa essa semana. Descansa, comece a estudar semana que vem. Mas tem que estudar todo dia. Tem que se forçar, se comprometer a estudar todo dia. Pensa, são 50 mil. São 5 mil reais por mês, são mais de 60 mil reais no ano. Pensa se não vale o esforço. Não me venha perguntar quando é a previsão do edital, que essa pergunta vai me deixar bravo, que eu quero que você estude sem edital, sem previsão, desde já. Tá bom? Bom, vamos ao que interessa, a correção da prova objetiva, a questão de normas da corregedoria. E estava na cara, não é? Quantas vezes não anunciamos? Função correcional nunca caiu na prova. Por quê? Porque nunca esteve num edital de escrevente. Era a primeira vez, pergunta anunciada, pergunta com cheiro de prova, não é? Questão com cheirando prova, exalando, dizendo, olha, eu vou cair. Como diz o professor Alessandro Ferraz, batata. E, gente, a pergunta que caiu foi fácil, hein? Foi fácil, por quê? Primeiro, era o segundo artigo desse capítulo, não é? Que estava pela primeira vez inserido no edital. E todo mundo falando, gente, todo mundo dizia, gente, olha, pergunta anunciada, a diferença de correção ordinária, extraordinária e visita correcional. Todos os nossos aulões e dias D tocaram nesse assunto. Correição ordinária é para o saneamento de irregularidades constatadas? Eu tenho certeza que meus alunos, esses alunos que mudaram esse jeito de ver normas, ainda que na última semana, eu tenho certeza que eles viram a alternativa aqui e falaram, isso não é correição ordinária, isso é visita correcional. Eu tenho certeza que quando eles leram a B, eles falaram mesmo, isso é visita correcional. Eu tenho certeza que quando eles viram aqui excepcional, eles lembraram da analogia do dia D, falando do namorado extraordinário, não é? Aquele que aparece sem avisar com flores e que pede
em casamento, não é? Na praça, no rádio, no restaurante, na televisão, ao vivo, não é? Aquele que faz surpresa, aquela pessoa surpreendente. A pergunta era correção ordinária e não extraordinária. E a virtual, que é aquela que vai ser gradativa, correção ordinária, essa foi batata. Foi dada em todos os nossos cursos, em todas as nossas aulas, e no dia D, e na manutenção, e nos simulados. Essa questão caiu em tudo quanto é curso do NEAF, não é mesmo? E, na verdade, é como eu disse, estava ali no artigo 6º, né? Correção ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas, ordinário, né? No dia D eu falei, é aquele boy ordinário, normal, comum, né? No aulão, dizendo, aquela pessoa normal, não tem nada de excepcional, nada diferente, a gente sabe quando chega, a gente sabe quando vai embora. Está aí, parágrafo 1º, né? Parágrafo 2º trata da correção extraordinária, do conceito, e parágrafo 3º da visita correcional, não é? Não perguntaram os prazos de encaminhamento da ata, e o parágrafo 5º fala da correção virtual. Nenhuma dúvida, questão aqui, meus amigos, é a alternativa E. A alternativa E, ordinária, é aquela prevista e efetivada segundo as normas, sem nenhuma novidade. Questão anunciada, falamos, vai cair essa questão, era muito evidente. Legal? Estava na cara que ia cair uma questão desse ponto. Você, aluno atento, certamente acertou essa questão, não é? E se deu mole, putz, nem me conta que eu vou ficar chateado, hein? Mas é isso. A vida é um aprendizado, né? A vida é um aprendizado. Próxima questão. Corretamente aborda aspectos do sistema informatizado, né? Olha, sempre tem uma questãozinha aí de sistema informatizado, né? Alunos, certamente vão me lembrar. Eu falava assim, gente, vai estudar em casa de novo? Apareceu a expressão carta precatória? Lê 2 vezes, acende a luz, grifa, porque eles gostam de perguntar de carta precatória, porque a carta precatória é um pedido de colaboração, não é bem um processo, mas para fins de cadastro é como se fosse um processo e tal. Fica esperto quando aparecer carta precatória. Então, ó, carta precatória serão cadastradas no sistema diferentemente dos processos. Não, é do mesmo modo que os processos. E não é apenas a indicação completa, é inclusive a indicação completa. Não é? E não é diferente dos processos, é seguindo todas as regras dos processos. Como B, as vítimas. Essa aqui já caiu na prova anterior. Na última prova. Fizemos, refizemos, falamos, refalamos. Eu falava, até brincava nas aulas da vítima. Olha, a vítima pode reclamar, não é, que está sendo ameaçada. Não é como se fosse adiantar agora, tirar o endereço depois que ela já foi ameaçada. E eles voltaram a perguntar de novo e falaram assim, ó, as vítimas não terão as suas qualificações. As vítimas terão. Colocaram um não onde não tem, ou seja, uma pegadinha clássica da VUNESP. O estilo VUNESP de ser mantido, colocar não onde não tem. E, aliás, fizeram isso em constitucional também. C, o funcionário poderá ceder a senha. Isso também já caiu na prova passada, não é? É vedado. Falamos em todas as aulas, pré, pós, aulão, etc. e tal. Tudo aí, sem nenhum problema, não é? É vedado. Grande professor Antônio Sanches aqui na área. Grande garoto, já vai falar tudo para vocês aí de processo civil. D, sistema informatizado. Sempre também falamos disso. Olha só como é que distribui o serviço interno. E falamos em algumas aulas, falando, olha, o serviço interno, pode ser que na prática cada um estabeleça de um jeito, mas aqui, nas normas, é o controle, é o número de controle interno que serve para separar e para distribuir o serviço internamente. E quando uma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros cartórios, você faz uma alteração, nos quais tem havido expedição de certidão de homonímia, as eventuais retificações de dados. Ou seja, aqui ele bagunçou o coreto. Aqui ele misturou 2 dispositivos das normas. Quando uma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios, nos quais tem havido
expedição, as eventuais retificações de seus dados, não é? Ele misturou aqui, fez o samba do crioulo, o samba maluco, né? Fez o samba maluco. Tá aqui, resposta correta, artigo 47, não é? Olha só, os ofícios deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema, utilizando plenamente. Esse aqui também caiu numa prova anterior, aliás, e agora nesse caiu o parágrafo único, para efeito de divisão de trabalho entre os escreventes, Ctrl+C, Ctrl+V e mais nada, absolutamente mais nada, não é? Impressionante o que ele fez. O 49, parágrafo 1º, diz aqui, ó, é vedado ao funcionário ceder a senha. Sempre falo, você dá a senha do seu cartão de crédito aí para, né, a galera? Não dá, né? Então aqui também não dá. O parágrafo 3º do 55 das vítimas, olha só, as vítimas identificadas, tararau, terão as suas qualificações. Olha aqui, gente, terão as suas qualificações. Na prova ele colocou não, simplesmente colocou um não ali na frente. Não é? A gente sempre fala, fique esperto no não. Quando aparecer o não, fique esperto. Quando a mesma parte estiver vinculada a processo que tramita em outros ofícios, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo, E as cartas precatórias, gente, olha só, seguindo as mesmas regras dos processos comuns. E o que ele colocou na alternativa? Diferentemente. E o ainda aqui, ele trocou pelo apenas, no artigo 58. E o 54.4 fala, olha, indicação completa do juízo deprecante, com o número do processo, etc. e tal. Legal, meus amigos? Então, o erro aqui das alternativas é o diferentemente, é o não, é o poderá ceder. A letra D está correta e na letra E ele fez o samba maluco. O samba maluco. Legal? Então aqui, alternativa D. Alternativa D. O número de controle interno é, inclusive, a forma oficial das normas de distribuir o serviço internamente. Legal? Legal. Próximo, juntada de petições aqui, juntada de petições. E, gente, juntada de petições também falamos aí várias vezes nos cursos, né? Pré, pós e nos outros, sempre falando o seguinte, olha, petição física, setor de protocolo. Mas existem exceções em que a petição física é entregue diretamente no cartório. E eu até lembro numa das aulas, ou em mais de uma delas, disse assim, olha, escrevente, você está no balcão do seu cartório, vem um advogado apresentar uma petição e pedir para protocolar, nada de falar setor de protocolo, sem ler, porque pode ser que o caso dele se encaixe em uma das exceções, não é? Pode ser que se encaixe em uma das exceções. Então vamos lá. É vedado aos ofícios receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo. Tá certo, é regra geral, mas tem hipóteses excepcionais, como quando houver, em cada caso, expressa decisão fundamentada do juiz do feito dispensando o protocolo do setor próprio. Quantas vezes nós não falamos, gente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O juiz dispensou o protocolo no setor próprio. Precisa passar pelo setor do protocolo? Não, não precisa. Legal? Lembrando que também não precisa passar pelo setor de protocolo juntada de procuração de subestabelecimento. B já caiu na prova passada. Já falamos e repetimos e corrigimos e fizemos a prova passada. Não podia errar. Na presença do interessado, a quem caberá mantê-lo sob sua guarda e responsabilidade até o encerramento da demanda, não é? Na verdade, não é? São os objetos de inviável entranhamento que devem ficar sob a responsabilidade do escrivão, não é? Do escrivão até o final. Depois C, o lançamento do termo de juntada deverá ser efetuado na própria petição ou no documento a ser encartado nos autos, sendo certificado no ato de juntada e anotado no sistema informatizado. O termo de juntada deverá ser efetuado na própria petição? Claro que não, gente. É proibido expressamente essa prática do lançamento do termo de juntado na própria petição. Não é verdade? Não é verdade?
Os ofícios não podem receber petições diretamente de juntada de procuração ou de subestabelecimento. Essa é mais uma exceção. Essa é mais uma exceção. E a alternativa E, claro que pode, juntada de procuração e de estabelecimento não precisam passar no setor de protocolo. E eu falava lá nas aulas, olha, setor de protocolo vai chegar no dia seguinte. Se o advogado apresenta procuração ou subestabelecimento, é que ele está entrando no processo, ele quer ver logo. Então o setor de protocolo para ele não é bom, porque ele só a petição que protocola no setor chega no mínimo no dia seguinte ao cartório. E a exceção prevista expressamente nas normas. E os ofícios devem receber todas as petições e juntá-las aos autos, remetendo ao protocolo aquelas que sejam pertinentes a processos que tramitem em outros ofícios. Ele fez uma bagunça danada, porque os ofícios não devem receber todas as petições. Quem deve receber todas as petições é o setor de protocolo, porque é vedado aos ofícios essa prática de receber todas as petições. Então está aqui, gente. Artigo 92, é vedado receber os ofícios. Mas tem exceção? Tem. Juntada de procuração ou de subestabelecimento ou decisão expressa do juiz dispensando o protocolo no setor próprio. Fechou? Fechou. Depois aqui, olha só. Vai juntar? Tem que fazer o termo de juntada. Vai juntar mais de uma petição? Um único termo de juntada, desde que seja na mesma ocasião. Quantas vezes não falamos isso, gente? E aí, parágrafo 3º, tudo que a VUNESP proíbe, no dia da prova ela diz que pode ou que deve, não é verdade? Então, é vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição. É vedado. E o que eles disseram na alternativa? Tem que fazer. Que não tem que fazer nada. O parágrafo 3º fala da possibilidade de receber petições via fax, não é? Com base na Lei 9.800, e realmente está aí, é possível, não é? Tem até o prazo de 5 dias para trazer o original, quando manda o fax. E o parágrafo 4º, é interessante, o parágrafo 4º do 93, que ele diz assim, ó, recebida petição inicial ou intermediária, acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificar, lavrando certidão, sempre que possível na presença do interessado, mantendo-os sob sua guarda e responsabilidade até o encerramento da demanda. O escrivão confere, faz um rol, uma lista, bota a quantidade, lavra a certidão na presença do interessado e mantém sob responsabilidade do escrivão. Legal? Resposta correta, alternativa A, não tem nenhuma discussão. Certo? É proibido, salvo hipóteses excepcionais, como decisão fundamentada do juiz do feito dispensando o protocolo do setor próprio. Fechou? Beleza? Beleza. Agora, a B, gente, olha só. Quando eu li a B, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida sobre esse a quem. Eu fiquei na dúvida sobre esse a quem. Mas logo eu percebi, não é, que esse a quem se refere ao interessado. E aí a alternativa estava definitivamente errada, não é? Porque nós acabamos de ler o dispositivo. Ele fala, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão na presença do interessado, mantendo-os sob o seu poder até o final da demanda, até o encerramento da demanda. Então, quando ele troca o mantendo-os por a quem caberá, não é? A quem caberá aqui, ele está se referindo ao interessado e, portanto, fica errado. Mas, na hora que eu li pela primeira vez assim, eu falei, nossa, a B está certa. Mas aí eu percebi, então, que quando ele trocou o mantendo com o escrivão por a quem caberá, ou a quem referindo-se ao interessado, deixa a alternativa incorreta. Mas, ó, tomar cuidado, se você marcou a B, está perdoado, né? Por mim, eu te perdoo. A VUNESP não, mas eu te perdoo porque pode ter causado uma dúvida aí interna, né, psicológica, vamos dizer assim. C, o lançamento do termo deverá ser efetuado. Nós vimos que é vedado, é proibido. Na D, podem receber, não podem receber. Olha lá, colocou o não de novo onde tem. Onde não tem, colocou o não onde não tem. Clássica pegadinha,
né? Fez isso já 3 vezes. Mais uma vez lá em constitucional. 3 vezes já em normas, mais uma em constitucional. Colocar o não onde não tem. Devem receber todas as petições. Não, é proibido. Então, olha só, onde está escrito é vedado, ele troca por devem receber, de sorte que essa questão, vamos dizer assim, né? Tanto quanto complexa, envolveu vários dispositivos e deixou a gente na dúvida. Muita gente na dúvida. E muito fácil, né? Imagina, na hora da atenção, ficar procurando a melhor alternativa para evitar a possibilidade de qualquer erro. Mas parabéns aí para quem acertou. E quem não acertou essa, realmente, a questão, podemos dizer assim, que misturou vários dispositivos e tal. Mas lembrando, estudamos na aula e o pessoal aí que no final, pelo menos no final, curtiu normas, tenho certeza aí, conseguiu encontrar esta resposta. Legal? Bom, 63, consulta do processo eletrônico. Consulta do processo eletrônico, falamos em todos os cursos, falamos no aulão e falamos no dia D. Não é para tomar muito cuidado, Porque tinha hora que o dispositivo falava em segredo de justiça, tinha hora que não. Tinha hora que falava vinculado por procuração, tinha hora que falava não vinculado. Tinha hora que falava que era livre, mas não era tão livre assim, etc e tal. Bom, vamos aqui, ó. A alternativa A. A indicação de sigilo ou segredo não implica impossibilidade. De novo, colocar um não onde ele não existe. Então, meu amigo, fica esperto com o não. B. Os advogados, os defensores, os procuradores e membros não vinculados a processo, esse não existe mesmo, esse não está certo. Previamente identificados poderão acessar todos os atos e documentos processuais, salvo nos casos. Se ele não é vinculado, ele não atua. Se ele não atua, faz sentido ele não ter acesso nos processos sigilosos ou do segredo de justiça. Legal? Faz sentido a alternativa B. Será que tem pegadinha aí? A gente não viu? Bom. C. A consulta no site do TJ, as movimentações, etc, etc e tal, não é livre. Esse não existe. Né? Aliás, o dispositivo começa, é livre. E aí falou que depende de recolhimento de taxa, não está em nenhum momento expresso isso expresso nas normas. D. O advogado, o defensor público e o membro do Ministério Público terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico se forem cadastrados e habilitados. Ou seja, somente se atuarem no processo, independentemente de estarem os autos em segredo de justiça ou não. O advogado, o defensor público e o membro do Ministério Público terão acesso a todo o conteúdo do processo se forem cadastrados e habilitados nos autos. Ou seja, somente se atuarem no processo, independentemente de estarem os autos em segredo de justiça ou não. Você vê, coloca segredo de justiça ou não, já tem que ficar esperto. Alternativa E. Os defensores públicos, os procuradores e os membros do Ministério Público não vinculados, não atuam no processo, poderão acessar tudo, mesmo nos processos sigilosos ou segredo de justiça, prerrogativa não estendida a advogados. E aí chama uma atenção. O que chama atenção? A alternativa E é parecida com a alternativa B. Não é? Nós trabalhamos isso no simulado do NEAF. Né? Quando você tem duas alternativas parecidas, a alternativa B diz, salvo nos casos de processo, sigilo, segredo de justiça. E a alternativa E diz, mesmo nos casos de processos em sigilo. Meus amigos, quando você tem uma diz, salvo nos processos segredo, e outra mesmo nos casos, dificilmente as duas estarão certas. Porque elas são antagônicas. Uma diz uma coisa e outra diz o contrário. Então, olha só, você tem duas alternativas dizendo que a mesma coisa tem respostas diferentes. Dificilmente, não é? As duas estão certas ou as duas estão erradas. Mas vamos lá. É livre. 1224 é livre. Beleza? É livre a consulta às movimentações. Parágrafo 1º, cadastrados e habilitados terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Fechou?
Parágrafo 2º. Os advogados, defensores públicos, procuradores e membros não vinculados poderão acessar todos os autos, salvo, está aqui, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Olha aí a resposta. 1225. Os processos que tramitam no sistema de processamento em segredo de justiça só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Olha o parágrafo 1º. A indicação de que um processo está submetido a segredo de justiça deverá ser incluída no sistema. Lembra disso? Aí vem aqui, parágrafo 2º. A indicação implica a possibilidade de consulta. O que eles colocaram? Não implica. Colocaram um não, bem aqui no meio. 1226. A consulta da íntegra dos processos eletrônicos na internet observará o seguinte: os advogados, após cadastramento, poderão consultar a íntegra de processos públicos e a íntegra de processos em que decretado o segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam vinculados por força de procuração nos autos, desde que, no último caso, estejam vinculados por procuração. As partes têm uma senha e os peritos também têm uma senha para consulta. Portanto, meus amigos, olha só, resposta B, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, lembrando aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V daqui. Olha só, do parágrafo 2º do 1224. Poderão acessar, não vinculados, poderão acessar todos os atos e documentos, salvo nos casos de processo em sigilo ou segredo de justiça. Então, resposta correta, alternativa B. Alternativa B. Aí, B de bola. Qual que é o erro da A? Não implica. Se copiaram e colaram, não implica. Colocaram um não aqui onde não existe. Qual que é o erro do C? Olha só o erro do C, cadê aqui? Não é livre. Ou seja, o mesmo expediente para deixar a alternativa errada, usaram na alternativa A e na alternativa C. Legal. Depois D, o advogado, o defensor e o membro, olha aqui, independentemente de estarem os autos em segredo de justiça ou não, colocaram aí para deixar errada a alternativa. Você vê, quando ele começa a escrever algo que não está, não é? Nas normas, para que é? Para deixar errado. E a alternativa E, os defensores, os procuradores e os membros não vinculados, ou seja, a mesma hipótese da alternativa B, poderão acessar mesmo nos casos em sigilo ou segredo de justiça. Ou seja, é exatamente o contrário da alternativa B, que é a correta. Então você tem duas alternativas antagônicas, provavelmente uma delas será a certa, porque se elas falam exatamente uma o contrário da outra, dificilmente as duas estarão erradas ou as duas corretas. Legal, meus amigos? Normas da corregedoria. Olha, começou a perguntar questões e matérias novas, não é? Processo eletrônico, a gente sempre insistiu, falou, ó, processo eletrônico entrou no edital passado, só uma pergunta caiu. Está aqui, de novo, só podia ser sobre consulta. Aliás, nessa prova não caiu carga em consulta de processo físico, caiu consulta de processo eletrônico, que a gente falou, olha, carga e consulta caiu esse tema caiu em todas as provas. E nessa caiu, mas não no físico, caiu no eletrônico. Bom, resumo da ópera, meus amigos. Podemos dizer que realmente normas da corregedoria veio com um nível, um degrau acima, mas que para minha felicidade, muitas pessoas disseram o projeto Gabaritando Normas deu super certo. Muita gente diz que ouviu eu soprando a resposta no ouvido durante a prova. Também fico muito feliz com isso, só alegria. Espero vocês no curso de digitação e quem vai para o projeto interior pode contar comigo também. Estamos juntos até a posse. Lembrando, só há dois grupos, os que tomam posse e os que desistem antes dela. Legal, meus amigos? Projeto Gabaritando Normas da Corregedoria agora faz um breve intervalo. E vamos para o projeto Gabaritando a Digitação, né? Aliás, queria mandar um beijo, um abraço para a Bruna e para o Emir,
não é? Os dois são aprovados aí do TJM esperando nomeação, que também fizeram essa prova do TJ e já fizeram a prova de digitação. Até vou, né, já convido aqui os dois para prestar um depoimento sobre a prova de digitação. E o Emir gabaritou a prova de digitação, cara, fantástico. Então, daqui para frente, projeto Gabaritando a Digitação. E depois de uma semana, 10 dias aí de descanso, voltamos com o projeto Gabaritando Normas, gabaritando o que vier pela frente para o pessoal que segue no TJ interior. Aos que vão ao MPU, boa sorte, toda a sorte do mundo, fiquem com Deus e que possamos um dia nos encontrar e dar muitas risadas dessa época de concurso, que não é fácil, que é desgastante, que é difícil, mas que no fim dá tudo certo. Legal? Grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.